Salve petroleira, salve petroleiro, salve todes! Estamos começando mais uma edição do NF ao vivo, a interação semanal do Sindipetro NF pelo Facebook e pelo YouTube. Você já pode começar participando, mandando perguntas para a gente, dúvidas, sugestões. Nosso tema de hoje é caos na logística de voos nas bases do Espírito Santo, Norte Fluminense, Rio de Janeiro e Litoral Paulista. Estarão conosco aqui para debater diretores desses 4 sindicatos: Matheus Ribeiro, do RJ, Marcelo Lima, do Litoral Paulista, Wallace Overney, do Espírito Santo, e Alexandre Vieira, aqui do Norte Fluminense. Antes a gente vai fazer aquela nossa passagem rápida pelas principais notícias aqui do Sindipetro NF na nossa escalada. CUT vai apresentar ao Congresso propostas de salário e direitos de empregadores. Prates anuncia que estão suspensas todas as transferências de trabalhadores na Petrobras. Setorial dos Aposentados de volta nesta quinta-feira, dia 9, em Macaé. NF promove curso de primeiros socorros com a Cruz Vermelha para aposentados e pensionistas. Trabalhadores da Oil Tanking têm setorial online no próximo dia 14. Então, essas foram algumas das mais recentes notícias que estão no site do Sindipetro NF, nossas redes sociais, né, a atuação da CUT aí junto ao governo, né, junto a outras centrais também, movimentos sociais, sindicatos, nesse novo momento do país, né, pressionando pela retomada de direitos, pela reorganização, inclusive de setores dos trabalhadores que não estão ainda tão reconhecidos e organizados como deveriam, que é o caso dos entregadores. Um desafio enorme, né, organizar, né, esse segmento dos trabalhadores. Tem também aí a notícia sobre a suspensão das transferências, que foi um anúncio feito pelo presidente da Petrobras no encontro com a governadora do Rio Grande do Norte, né, tá lá no nosso site também. Setoriais dos aposentados que voltaram agora nessa quinta-feira, dia 10, na sede, dia 9, 10 horas, na sede lá de Macaé. Então tem novamente aí de volta as setoriais sempre muito participativas. Abraço a todos os aposentados, aposentadas, pensionistas que estão acompanhando a gente, sempre muito atuantes aí na base do Sindipetro NF e de outros Sindipetros, tenho certeza também. Hoje a gente está com diretores de outros Sindipetros, a gente sabe da importância dos aposentados e aposentadas na base, né? E eles também vão participar desse curso de primeiros socorros lá na base também do Sindipetro, na sede do Sindipetro NF em Macaé. Temos setorial previsto aí para Oil Tank no dia 14, né, às 15 horas, online, e vai ter também a assembleia da KNA Sul no dia 15, às 15 horas. Então tá tudo lá no nosso site, tá no boletim também, tá nas nossas mídias sociais, digitais, né? Fique acompanhando sempre aí o noticiário do Sindipetro NF para a gente ficar atento junto e participativo. Vamos fazer o primeiro intervalo mais rápido do universo para a gente voltar com os nossos convidados, debatendo o tema principal, caos na logística de voos, aí, de embarque, que está atingindo aí esses estados todos, o Espírito Santo, aqui a costa fluminense também e do litoral paulista. Intervalo e a gente já volta. Comentou, virou rio, um novo quadro do Sindipetro NF. Criamos esse quadro para responder a você, trabalhador, nos comentários que você faz nas nossas redes sociais. Olha esse comentário que recebemos sobre insegurança de voo. Estamos recebendo diariamente reclamações dos trabalhadores sobre insegurança de voo. O sindicato mantém a sua cobrança empresa e após uma dessas cobranças, o efetivo de fato foi reforçado. Porém, após alguns dias, recebemos dos trabalhadores informações que os problemas tinham voltado. O sindicato reforça que os trabalhadores continuem mantendo as denúncias para que as cobranças possam ser feitas. É isso, voltamos, estamos aqui depois do intervalo. Esse foi um pouquinho mais longuinho do que costuma ser os nossos rios aí. Vamos abrir as nossas janelas para receber os nossos convidados, vamos ver quem já está por aí com a gente online. Estamos aí com o time completo: Matheus Ribeiro, diretor do Sindipetro RJ, o Marcelo Lima, diretor do Sindipetro Litoral Paulista, o Wallace Overney, diretor do Sindipetro Espírito Santo, a quem eu agradeço especialmente por ter atendido aí uma emergência
emergência do companheiro Valnísio Hoffmann, para quem eu mando um abraço também, que teve aí uma contingência e escalou o camarada lá na diretoria do Espírito Santo para assumir essa missão, para estar com a gente aqui. Muito obrigado mesmo, Wallace. E o Alexandre Vieira, nosso diretor aqui do Sindipetro NF, sócio proprietário aqui já do programa, né? Eu vou propor o seguinte, camaradas, é que a gente faça uma primeira rodada aqui nesse bloco, para que vocês deem uma panorâmica sobre o caos nas suas bases, né? O que está acontecendo efetivamente em termos de transtornos, problemas com voos, problemas com hospedagens, né? Nas bases que vocês representam. A gente pode começar de cima para baixo do mapa, né? Começando pelo diretor do Sindipetro Espírito Santo, Wallace Overney. Camarada Wallace, boa noite. Obrigado mesmo por você estar aí. Como é que está essa situação no Espírito Santo? Primeiro, boa noite a todos e a todas e a todos. Muito obrigado por poder estar participando aqui desse programa e poder conversar com toda a categoria sobre os problemas que afligem o Espírito Santo. E sim, a gente realmente está vivendo um caos aéreo, algo que a gente nunca vivenciou da forma vivenciada ultimamente. A gente sempre acompanha as unidades, né, os problemas que havia em relação a problemas de voo, cancelamentos e até quedas de avião, de helicóptero, só que essa não era uma realidade nossa. A gente ficava muito preocupado, consternado, mas a gente ainda tinha aquela confiança em poder pegar o helicóptero, embarcar e chegar nas nossas unidades. Só que nesses últimos anos, principalmente nesses últimos 2 anos, essa realidade ela acabou se alterando, né? A gente começa a ter cancelamentos de voos excessivos, a gente começa a ter atrasos de voo, inclusive com uma vez um trabalhador, um petroleiro falou pra gente que eles tiveram a audácia de falar que vamos justificar esse atraso de voo como se fosse a culpa do sindicato, quando a gente nem tinha atrapalhado o briefing deles. Então, assim, é uma situação que a gente tem passado, né? E isso já está começando a ficar cada vez mais preocupante, porque agora, recentemente, no dia 27/1, a gente teve um problema sério num helicóptero da Líder, a S-76, onde ela, no desembarque dos petroleiros, quando ela foi, o trem de pouso acabou travando na hora que ela foi pousar. Isso gera um susto, um perigo muito grande para os trabalhadores. E para finalizar essa fala, quando a gente olha aquela pirâmide de Bird e a gente começa a falar de incidentes, né, e a gente começa a ver que agora os incidentes, ele passa para danos materiais sem lesão. Quando a gente vai falar dessa aeronave que teve esse pouso aí com o trem de pouso travado, a gente começa a ver que essa pirâmide ela está crescendo, e tudo que a gente não quer é que ela vá para o próximo ponto. O próximo ponto dessa pirâmide já é com uma lesão leve, e depois finaliza com uma lesão grave ou morte. Então é tudo que a gente não quer. Então é isso que a gente está vivendo, com os trabalhadores com medo, preocupados. Às vezes eles chegam para embarcar, ficam lá 3, 4 horas, não conseguem fazer o embarque, tem um voo cancelado. Então, assim, imagina todo o transtorno que esses trabalhadores na hora de embarcar passam. Imagina o transtorno daqueles trabalhadores que estão nas plataformas querendo desembarcar. Então, é uma situação muito complicada. Imagina você viver 14 dias na plataforma trabalhando no seu turno de 12 horas, que é um turno exaustivo, cansativo, perigoso, e você tá ali, sempre tá vendo alguém falar, o voo foi cancelado, teve problema no helicóptero, o voo vai atrasar. Então, assim, o trabalhador que tem que ter o foco ali na sua área de trabalho, ele acaba perdendo esse foco, e aí a gente gera um outro problema, que é o risco também do quê? De gerar incidentes ou acidentes graves dentro da área de trabalho. Então, realmente é uma situação muito complicada para a gente, e sim, a gente vive num caos aéreo. É mais ou menos esse panorama que a gente tem vivido aqui no Espírito Santo. Tá bom, brigadão, camarada. Então, continuando a descer o mapa, a gente está aqui quase vizinho, é Norte Fluminense. Então, é o Alexandre Vieira, nosso camarada. Boa noite, Alexandre. Qual é o quadro aqui na região? Qual o resumo que você pode fazer para a gente dos transtornos, problemas enfrentados pela categoria com relação a esse caos logístico?
Boa noite a todos, boa noite a todas, todos e todas de todos os gêneros. Boa noite aos companheiros, ó. Dá um toque aqui, ó. Ah, não, é a outra mão aqui, ó. Toca aqui com os companheiros. Toca aí, Matheus. Aí. Para descontrair um pouquinho, muito bom estar aí com os companheiros, né? Todo mundo junto aqui, que é importante, né? A busca da união aí dos petroleiros e petroleiras. E o Wallace, ele foi assim bem completo, né? No diagnóstico dele, né? Então, assim, o que eu tenho assim para acrescentar é que nós aqui, todos os outros sindicatos estão lutando, né? Algumas melhorias a gente conseguiu, como por exemplo mais um horário de van aqui para o aeroporto Farol de Santo Tomé. A gente, né, sabe, né, que a empresa vai ter novas aeronaves, tentou contratos emergenciais depois da nossa pressão, mas infelizmente ela perdeu o bonde, né, do mercado. Ela não teve responsabilidade social nem com os trabalhadores terceirizados ali das, né, contratadas que atuam nas plataformas, nem com as tripulações, né, mecânicos das aeronaves, quando fez a redução achando que, sei lá, né, que a pandemia ia durar para sempre, né, que não acreditava em vacina, não sei qual foi a lógica, né, que foi usada, mas durante a recuperação ela perdeu, né, o time que precisava para, né, preencher a frota. Inclusive teve a aeronave que saiu aqui do Farol e foi para a empresa concorrente da Petrobras fazer o voo lá. Todo mundo está querendo aeronave, né? Então você vê que se perdeu o bonde e infelizmente a gente está aí com a previsão só para julho, né? A gente está aí com a quantidade de aeronave coerente com a infeliz indisponibilidade, né, maior que a gente está, né, é justificada aí pelas empresas pela guerra, né, da Rússia e da Ucrânia, onde passou-se a usar mais essas aeronaves, né, esses modelos que nós utilizamos aqui para a guerra, e como a aeronave está voando mais, tem a manutenção lá toda programada, né, toda colocada ali, né, num controle eletrônico, que isso a gente tem que falar, né, tudo muito bem controlado. Eu já pude presenciar, né, de perto isso, né, e aí acaba que lá voando mais tem menos disponibilidade e provavelmente lá está com maior preferência, né, por causa da questão da guerra, eles fabricam e tudo mais, então a gente acaba penando um pouco com isso, né. E só para fechar mesmo, né, é importante a gente sim criticar sempre, mas também, né, lembrar que se a gente entendesse que fosse uma total insegurança, uma total irresponsabilidade, a gente já teria parado, né, os embarques e desembarques até que se ajeitasse. A gente está passando por um problema, né, a gente tem recebido denúncias, né, inclusive de pilotos, de mecânicos, né, do pessoal dessas empresas, porque a gente entende, né, que ali são trabalhadores também, ninguém quer fazer a manutenção mal feita de uma aeronave, ninguém quer pilotar uma aeronave que esteja com problema, e a gente tem, né, buscado se aproximar desses trabalhadores que são técnicos, são competentes, como nós somos, a gente sabe que sofrem pressão. E é exatamente isso que a gente está tentando aprofundar, onde está o problema, onde está a correria, para que ela pare de ocorrer, né, para que se volte a ter uma manutenção, né, com mais tempo, com menos pressão, que a gente sabe, né, que sob pressão, né, acaba que a tensão aumenta e os problemas acabam aumentando. Então, é isso, assim, primeiro, deixar bem claro, né, para a categoria que a gente acompanha de perto e cobra, né, e tem visto, né, que eles perderam a mão, mas estão voltando aí, estão realmente pegando no pé das empresas. Eu estive no Farol, dentro do hangar, vi a aeronave de perto, né, por estar na comissão, né, aqui teve o nosso incidente mais grave aqui, que foi o acionamento dos flutuadores, e eu acho que eu travei.
A gente está te ouvindo, Alexandre, tranquilo. Travou não. Ah, não, é que travou aqui para mim o meu retorno aqui, foi mal. Mas é isso, em resumo é isso, que a gente, né, questiona, né, os problemas e tudo mais, mas a gente também acompanha a solução, acompanha a implementação e vê se o sistema está sendo, né, feito da maneira que tem que ser feito e buscando aonde não está corrigir, a gente está cobrando da empresa para que não se caia o nível de segurança que a gente estabeleceu, né, para os trabalhadores e trabalhadoras. Beleza, valeu. Obrigadão, Alexandre. Vamos continuar então descendo o mapa com o Matheus Ribeiro, agora diretor do Sindipetro RJ. Matheus, como é que está na tua base? Que retorno você tem tido da categoria sobre essas questões que envolvem o caos de embarques? Boa noite, obrigado pela sua participação já. Eu que agradeço aí, pessoal, do NF, aí, pelo convite. Boa noite aí, pessoal, e boa noite a todo mundo que está assistindo a gente, né? O Alexandre foi muito feliz em apresentar aí, né, quais são as justificativas que a empresa tem apresentado para tentar se desculpar ou de alguma forma justificar o caos atual, né? Ela se ancora aí no problema da guerra na Ucrânia, também a crise da Covid, né, o quanto isso desarticulou essa área da indústria, inclusive, né, das peças de aeronave e própria manutenção das aeronaves. Mas uma coisa é fato, independente de qualquer motivo externo, né, qualquer atividade econômica, qualquer empresa, empregador que vai iniciar uma atividade para retirar lucro numa atividade econômica, ele tem que sustentar os riscos daquela atividade, né? E o que a gente está vendo hoje é que a Petrobras está terceirizando no colo do trabalhador uma série de responsabilidades logísticas, né, e gestões que o trabalhador, inclusive, não tem condição de superar, ou seja, são problemas que acabam não sendo resolvidos. Isso, na prática, significa em ônus financeiro, muitas vezes, desgaste emocional. Para ser mais específico, né, dos problemas que a gente está vivendo, começa já, na verdade... Meu áudio está meio zoado aqui, não sei se tá legal aí para vocês. A gente... Tá legal aí? A gente tá te ouvindo bem, Matheus, tranquilo. Pra gente aqui tá tranquilo. Então beleza, vou seguir aqui. O problema começa, na verdade, já na sobrejornada, né? Que nós estamos falando dos trabalhadores que estavam saindo 5 horas do EDIB, agora 5h30, ainda muito cedo, para pegar horas de ônibus, né? Que já é desgastante, até chegar no aeroporto. Chegar no aeroporto, muitas vezes... O normal, né, é ter atraso no embarque, ficar horas ainda esperando para subir e depois dessa jornada, dessa verdadeira jornada do herói, terem ainda que pegar e cumprir seus turnos, seus horários de trabalho quando chegam na plataforma. Então, isso é um problema de sobrejornada, de segurança, que pode ser um problema de segurança operacional. A gente viu a empresa há pouco tempo atrás fazendo esses cursos a respeito de fatores humanos e, sem dúvida nenhuma, né, uma jornada como essa não contribui em nada para os fatores humanos e a nossa capacidade de tomar decisões. A gente vê também muito o problema do retorno, né, onde tem sido comum para pequenos atrasos, inclusive, né, os ônibus já partirem no retorno. Por exemplo, o ônibus, são 3 ônibus, né, 1 hora, 4 e 5h30, se eu não me engano. E se às vezes a plataforma pode ter atrasado um pouco o retorno, chegou 1h15, às vezes já perdeu o ônibus, pode estar perdendo talvez a sua passagem de retorno para sua casa, aí o camarada vai ter que fazer o quê? Arranjar um táxi caríssimo para poder chegar no Rio de Janeiro, ou onde quer que seja, né? Para pegar às vezes o avião, enfim, então são uma série. Enquanto isso a gente assiste os nossos colegas, né, das terceirizadas. O comum, o normal, o padrão é cada desembarque um transporte para retornar, né? Então, o comum é a gente ver os colegas desembarcando, tem lá uma vanzinha já, ou tem o carro para o pessoal poder retornar, para cada desembarque, né, tem um transporte. E a gente vê esse problema, primeiro, muitas vezes o camarada chega, tem que ficar horas esperando, né, no aeroporto para poder pegar o ônibus, e muitas vezes também acabou de perder o ônibus, vai impactar na passagem. Isso é todo um desgaste que vai se acumulando, né?
sem contar ainda os problemas, né, de marcação de hotel. O trabalhador tem que ficar resolvendo isso, tem que ficar correndo atrás de telefone, não tem, hoje por hoje, uma equipe, a figura do síndico, né, pelo menos no aeroporto de Cabo Frio, não tem, creio que também nos demais seja um problema muito similar, né, para poder fazer, enfim, todo esse trâmite logístico, burocrático, e acaba sendo que o trabalhador tem que acionar o número, o sinal funciona mal em Cabo Frio, no aeroporto, enfim, então é um absurdo, na verdade, né, que frente a esses problemas, digamos assim, mais gerais, que estão afetando as aeronaves e a dinâmica das aeronaves, a Petrobras não tem uma política séria de fazer gestão sobre isso e acaba terceirizando sobre as costas dos trabalhadores, né, esse tipo de situação. Muitas vezes, inclusive, o trabalhador ele sai cedo do Rio de Janeiro, né, chega em Cabo Frio, descobre que não vai ser naquele dia o seu voo, tem que ficar lá. Às vezes não tem hotel em Cabo Frio, agora nesse período de festividades, por exemplo, verão, carnaval, é mais deslocamento ainda até o próximo hotel, que às vezes é em outra cidade, e muitas vezes com dados, né, que já haviam, que já existem na madrugada, à noite, né? Porque essas aeronaves, elas fazem o procedimento de verificação de segurança, checklist, no período da noite, né? Então, uma coisa que a Petrobras ficou, né, de avançar, mas até agora não deu uma resposta categórica para nós, né, é sobre o turno, né, um momento de turno no Siloep para evitar esse tipo de deslocamentos desnecessários que acontecem costumeiramente. Então são muitos problemas, né, não vou me empolgar aqui, vou encerrar por hora para deixar o pessoal falar também. Valeu, brigadão aí, Matheus. De fato, é sem fim, né? Dá para ficar 5 horas falando, né, dos perrengues, das tensões, dos problemas gravíssimos, né? Vamos então fechar nosso primeiro giro aí desse bloco, né, com o Marcelo Lima, lá diretor do Sindipetro LP do Litoral Paulista. Como é que está a situação na sua base, Marcelo? Obrigadão desde já e boa noite. Oi, Marcelo, acho que você precisa abrir teu áudio. E teu microfone. Acho que está baixo, Vitor. Não, é a pegadinha do microfone. Ah, sim, agora sim, beleza. Estamos te ouvindo bem. Então, boa noite a todos, obrigado pelo convite aí por parte do NF. A gente está nessa situação aí que é um problema generalizado aí no offshore, né? E o LP ele tem uma situação que a gente ganhou uma liminar para os hotéis serem pagos pela Petrobras, assim como o transporte São Paulo-Rio e volta para São Paulo, né? O pessoal embarca em Jacarepaguá. Mas isso não é o suficiente para a gente, porque assim como a maioria todas as plataformas, o pessoal tem gente de tudo quanto é lugar do país atuando. Então, quando tem um problema climático ou disponibilidade de aeronaves, que é o que está pegando principalmente agora, o pessoal não tem um reembolso das passagens, e acontece às vezes de ter um voo no dia seguinte remarcado, e no dia seguinte tem outro problema de disponibilidade, tem que remarcar a passagem de novo, então é uma despesa gigantesca que o pessoal tem, né? E não é só nisso, né? Eu estava conversando com o jurídico, porque a situação acaba sendo privada da folga em si, né? Não importa nem se ela vai para casa, não importa para onde ela esteja indo, mas sim os gastos que ela teve em relação ao período de folga, seja por hora extra, seja de repente para um show que a pessoa tinha um show já com ingresso marcado para ir, não teve não pôde ir porque ficou trabalhando para a empresa, gerando lucro para a empresa, né? Então é um problema geral que a gente tem. Em reunião com a empresa alegou que está sempre no gerúndio, né? Estamos trabalhando, estamos contratando, mas a realidade é que das 24 aeronaves que a empresa diz que já contratou, foram entregues
5 em janeiro, tem 7 para ser entregues agora em março, mais 5 em julho e 7 em dezembro. Então, o entendimento que a gente tem é que a empresa já diz que até dezembro esse caos vai continuar, né? Então é importante que a gente já tenha essas conversas. Na segunda-feira a gente já fez uma setorial para poder formar as demandas, e esse é o ponto que a gente tem que avançar a partir do momento que a empresa já disse que só em dezembro ela ainda tem aeronaves para chegar contratadas aí. Então, preparando as aeronaves para poder colocar aí em condições de voo, né, da compra delas. Então, basicamente, o pessoal comentou dos outros sindicatos daí, a gente tem problemas praticamente todos similares. A questão que a gente tem um acordo, que é aqueles acordos que a gente faz com a RH em reunião, que a reunião com a RH eles não aceitam fazer ata de reunião, mas a gente acaba conseguindo resolver algumas coisas, né? Mais no governo anterior, retrasado, que é o atual agora, do que nesses últimos anos que a gente teve de desgoverno aí, né? Que o RH só enrolava e não tinha avanço nenhum. Então a gente tem a questão de 4 horas de atraso no aeroporto, que nem sempre é cumprido, e nesse questão que as passagens aéreas são tão caras, a gente acaba discutindo ali com o pessoal no aeroporto se a gente usa realmente essa prerrogativa das 4 horas, e aí o sindicato, a gente conversa, de repente o sindicato leva o pessoal embora. Quando a gente já tentou fazer isso, a Petrobras, poucos minutos depois, já dispensou o pessoal e mandou pro hotel, né? Mas que a gente conversa porque até onde o pessoal que está embarcando e que acordou de madrugada para ir para o aeroporto tem que sacrificar mais ainda, e a gente sabe que tem uma insegurança a bordo, porque se a pessoa acorda de madrugada para ir para o aeroporto, principalmente as do LP, que acorda muito cedo, né? Tem voos muito cedo, né, em boa parte das plataformas, o pessoal ainda tem o pessoal que está para desembarcar. Então a gente fica naquela sinuca de bico de se usa a prerrogativa das 4 horas, o pessoal que está a bordo também não desembarca e perde sua passagem aérea, né? Então são custos aí que a Petrobras tem que estar respondendo por isso, né? Parar com essa questão que só acionista tem que ganhar dinheiro, os trabalhadores estão pagando para trabalhar, a realidade é essa, né? E essa foi a questão aí do LP. É isso. Valeu, brigadão aí, Marcelo. Então fizemos esse primeiro giro, né, com os 4 sindicatos, com os diretores dizendo para a gente como que está aí a situação da categoria, né, com relação a essa questão do caos nas suas bases. Vamos registrar aqui as participações já, vamos fazer um intervalo, a gente volta registrando essas participações já do pessoal, para a gente continuar conversando com os dirigentes sindicais sobre o tema do caos aéreo, do caos nos embarques. Vamos para um intervalo mais rápido no universo. Será que o imposto sindical é obrigatório? Eu vou dizer que ele nem existe mais. Hoje só tem a contribuição sindical, que é opcional, se o trabalhador deseja e reconhece aquele sindicato como seu legítimo representante. A filiação ao sindicato ela é opcional. Nós do Sindipetra Neve, pelo reconhecimento do trabalhador, temos 90% de filiação dos trabalhadores e trabalhadoras que representamos, porque sabem que o sindicato é atuante e sabe que ele precisa de uma estrutura, porque ele tem apoio jurídico, ele tem apoio psicológico e luta pelo salário e bem-estar da saúde dos trabalhadores. E se você ainda não é filiado, filie-se e procure o seu sindicato, porque o sindicato ele é reflexo do trabalhador. Se nós somos um sindicato atuante, é porque nós também temos trabalhadores atuantes. E é por isso que a participação e a sua contribuição é sempre necessária e bem-vinda na luta por melhores condições para os trabalhadores.
Tá aí o nosso intervalo mais rápido do universo, que na verdade são os nossos rios. Então, você quer ver mais vídeos como esse, né, onde tem sempre uma abordagem aí sobre os temas que envolvem a categoria e movimentos sociais, dá uma olhada lá no nosso Instagram, acompanhe as nossas redes sociais, né, para sempre ficar informado sobre o que o sindicato está fazendo, né. Como prometido, vamos dar um registro aqui de alguns dos comentários que já estão pintando. O Giancarlo da Silva Salles comenta: hoje P70 já adiou a troca de turma da produção de quinta para sexta. Então já tem relato aqui quente aqui do transtorno que já está acontecendo. O Sátiro Medeiros diz: não existe mais o compromisso com as trocas de turmas. Não existe isso das equipes de produção e manutenção e embarcação que trabalham no turno de descer no dia programado. Tivemos acidentes justamente nos últimos dias de trabalho, quando estamos mais desgastados. Só resolve se mexer no bolso. Se mexer no bolso, resolve no outro dia. Disse aí o Sátiro Medeiros. Abração para o Sátiro, para o Giancarlo também. E o Alex Pereira diz: está muito difícil, 25% de indisponibilidade de frota de aeronave por conta de manutenção. Abraço também, então, brigadão aí, tá aí, Alex, feito o teu comentário, né, confirmando, né, o relato dos diretores. Abraço também para JM Bento e para Hugo Soares, que estão aí acompanhando o programa com a gente. Vamos voltar ao nosso giro aí com os diretores, né, do Espírito Santo, NF, RJ, Litoral Paulista, que estão aí com a gente. Vocês participaram, né, os sindicatos e as bases desses sindicatos participaram segunda-feira passada de uma setorial sobre esse tema, histórica, né, por ter envolvido todos esses sindicatos, e ali nessa setorial foram apontados alguns caminhos, né, um Dia Nacional de Luta, uma comunicação unificada, enfim, vocês estão afinando, né, uma ação conjunta aí com relação ao tema, e também apontaram algumas reivindicações emergenciais, de aumento da frota de aeronaves, como vocês já comentaram, maior fiscalização da manutenção preventiva das aeronaves, garantia de pagamento de horas extras no mês subsequente, reembolso dos custos com passagem, envio diário de relatório de disponibilidade de aeronaves, garantia de que espera não ultrapasse a 4 horas nos aeroportos e garantia de alimentação em caso de espera superior a 3 horas. Boa parte disso, ou quase tudo isso, vocês já trataram, né, no bloco anterior, só estava arrumando aqui um pouco, sintetizando o que saiu da setorial da última segunda-feira. Então eu começo a rodada propondo uma abordagem sobre o que está por vir, né? Como que vocês avaliam a realização da setorial e o quanto que ela engaja para novas ações envolvendo todos esses sindipetros, né? O que vocês esperam da empresa, né, dos órgãos de fiscalização, de todos os atores envolvidos aí, para que solucione de fato esse problema tão grave que a categoria está enfrentando. Vamos começar de novo a rodada, então, começando lá do alto do mapa para baixo, né, começando com o Espírito Santo, camarada Wallace Overney. Então, camarada, o que você espera das negociações, das mobilizações de agora por diante para poder resolver essa questão? Então, eu vou ser bem sincero. Essas relações com a empresa, houve uma perda de confiança, né, nessas mesas de negociação. Quando a gente olha, principalmente o cenário que a gente atravessou nesses últimos 4 anos com esse desgoverno, tivemos várias reuniões e nós também tivemos várias respostas meio estranhas por parte da empresa que fizeram com que a gente perdesse um pouco a confiança naquilo que ela fala. Entenda, eu não estou dizendo que a explicação que foi dada na reunião que nós tivemos com a Petrobras não foi justificativas plausíveis. O que eu estou querendo dizer é que quando a gente se acostuma, nesses últimos 4 anos, a ouvir respostas que não condizem com a realidade, vou te dar um exemplo. A gente estava participando da UR na pandemia e a gente questionou por que a Petrobras não comprava máscaras PF2 para o pessoal embarcado. A resposta que a gente teve da Petrobras foi que, se ela comprasse essas máscaras, iria desabastecer o mercado nacional. Então, a gente começa a ver, por mais que as justificativas sejam plausíveis, já começa a ter um problema nesse relacionamento, porque a gente perde um pouco da confiança daquilo que eles trazem como justificativa para a gente. E é por isso que a gente, sim, precisa fazer essa mobilização e precisa cobrar.
sabe? E a minha expectativa é que a gente, de forma conjunta, possa criar os mecanismos para que a gente possa fazer mobilizações, atos, a gente possa trazer a categoria para o debate, para o embate, sabe? Porque, como foi dito aqui por um dos diretores, fica inadmissível uma empresa que tem recordes e recordes de lucro justificar que está tendo dificuldade de conseguir no mercado nacional a aeronave, então é internacional. A Petrobras não é uma empresa pequenininha, não. A Petrobras, ela não é uma empresa de fundo de quintal, não. A Petrobras é uma grande empresa, uma empresa respeitada no mundo todo. É uma empresa que atende às necessidades, muito mais às necessidades do mercado do que às necessidades do petroleiro, da petroleira, do trabalhador. Então, assim, é muita falta de respeito com a gente, muita falta de respeito com esses trabalhadores, com os petroleiros, que ficam 14 dias longe da família, trabalhando, volto a dizer, exaustivamente, sabe? E aí a Petrobras, dentro de uma reunião, dá essas justificativas. A gente está com dificuldade de conseguir aeronave. Aí, não, agora a gente está atrás da AW139 para... Por que não procurou isso antes? Por que esperou chegar ao ponto que chegou? Então, são questões, cara, que precisam ser respondidas. E para mim, fica cada vez mais claro que há uma necessidade, sim, de ocorrer uma mobilização conjunta com todos os sindicatos presentes aqui, sabe? Para que a gente possa ter respostas mais consistentes da empresa e que as respostas sejam com soluções e não com promessas. A gente não pode esperar que a gente, no final desse ano, resolva o problema das aeronaves. Ela tem que resolver isso o quanto antes. Como eu disse para você, a pirâmide de Bird está aí. A gente começa a ter o quê? O aumento de incidente. Já teve um dano aí, graças a Deus, sem lesão. Um dano grave sem lesão. E daqui a pouco vai ter o quê? A Petrobras quer o quê? Que caia uma aeronave e que tenha uma lesão grave, a aeronave que tenha morte. É tudo que a gente não quer. É o cenário que a gente não quer. A segurança, ela tem que convergir. A segurança tem que convergir entre sindicato e empresa, mas parece que a empresa não está entendendo isso. Então toda essa é a nossa preocupação. É isso. Ok, brigadão, Wallace. Então, continuando o giro com o nosso Alexandre Vieira, aqui, diretor do ONF. Perspectivas, Alexandre, de negociação, mobilização, de avanço. Olhando para frente agora, como que a gente resolve essa questão? Como resolve, né? Infelizmente, né, a solução posta e colocada pela empresa demora. Então a gente não vai em si resolver, a gente vai buscar que se reduza os danos ou que nenhum dano seja dado ao trabalhador, né? Infelizmente a gente está, não sabemos até quando isso é verdade, mas está posto, né, que, olha, não tem a aeronave de imediato, vai se demorar. Então, né, algo tem que ser colocado para que o trabalhador, por exemplo, não fique pagando as passagens, né, não fique trabalhando sem receber suas horas extras, né? Então a redução de danos, né, ao trabalhador, né, vai ser a tentativa e, né, dentre as questões é o acompanhamento, né, dessa frota, dessa questão também de perto sempre pelos sindicatos, porque estava na cara, né, que ia perder a mão, que estava, né, saindo do controle, né, o exagero de redução que se teve, não segurou nada, né, naquela fome, vamos economizar o máximo, e você vê a empresa dando os lucros máximos, né, uma coisa muito incoerente. Então a gente vai buscar, né, mobilização dentro da categoria para que se acelere, né, esse processo, né, que hoje, né, está posto aí, não atende num curto espaço, e para que se não tenha, né, mais danos ainda, tanto de segurança, quanto de saúde, como financeiro, e se buscar melhorar de vez, né, todas essas questões que o trabalhador offshore vem sofrendo, né, como, por exemplo, né, uma questão que é totalmente relacionada à segurança, é ter um ônibus que sai 1h da manhã para o cara pegar no turno, né, 7, 8 horas e até 19, 20 horas, meia-noite, né? Onde está a segurança nisso? Eu acho que há também, né, né, que numa construção, né, obviamente leva mais tempo, né? Se a empresa, por exemplo, eu quero continuar usando o farol, ela não pode
de pessoal de Macaé, né, também não de trazendo o trabalhador cansado, já desgastado, para trabalhar com alta pressão, altura, né, várias questões que aumentam o risco. Né? A Petrobras tem que buscar, por exemplo, estruturar um polo hoteleiro, um contrato para fazer instalações ali no farol, já que é mais barato e vale a pena, se coloca uma estrutura, né, que até hoje nunca teve. Então a gente tem que evitar, né, isso tudo de ruim, né, essa tempestade que está acontecendo, né, de atraso, de condição climática, de aeronave, de falta de tripulação, de tudo, para resolver as mazelas, né, que estão nos afligindo aí ao longo de muitos e muitos anos. Então, eu acho que o que a gente pode tirar para frente é a categoria pegar e buscar para a gente estar resolvendo, e aí os sindicatos vão estar conversando, vão estar chamando a categoria aí em assembleias, em atos, né, seja no que for definido aqui em conjunto, para que a gente resolva, né, ou faça o melhor possível para que o trabalhador não sofra ainda mais, né, o desgaste que já sofre, né, porque trabalhar offshore, né, muitas vezes a gente não entende, né, o quanto é complicado, né, você está lá e está esperançoso que vai estar com a família, e aí não vem o dia, e aí atrasa, e aí vem aquela ampliação, né, algo que, se você imaginar aqui, botar o pessoal de terra, né, numa chuva que deu ontem no Rio, já causa aquele transtorno todo. Imagine isso rotineiramente, imagine isso você já pensando, né, que a chuva você pensa nesse dia, no outro talvez não chova, agora não. Na plataforma você já pensa no primeiro dia, pô, será que no dia que eu vou embora vai estar tudo certo? Então isso já tira a tranquilidade do trabalhador, então a gente tem que buscar a tranquilidade, qualidade de vida e bem-estar de todos e todas. Valeu, brigadão, Alexandre. Matheus, como é que você está avaliando então o quadro de organização dos sindicatos, né, para mobilizar a categoria, e que perspectiva que você tem em termos de possibilidade de negociação, avanço, pressão, mobilização, enfim, o que você está vendo quando olha para frente para buscar a solução para esse problema? Perfeito. Primeiro, acho que temos que valorizar bastante o que a gente começou a fazer de forma unitária, né? Essa setorial que a gente fez agora na segunda-feira tem uma importância bastante grande, porque por mais que hajam pequenas diferenças, né, de um problema que está maior no aeroporto tal, em aeroporto X, aeroporto Y, o que a gente vê é que o problema do caos aéreo é generalizado e ele está afetando ao conjunto da categoria petroleira, né, sobretudo, obviamente, os trabalhadores embarcados. E é necessário uma resposta unitária, né, do conjunto dos sindicatos para a gente ter mais força e poder de mobilização nesse processo. Nas mesas até agora com a empresa, nós podemos dividir assim que, frente às medidas paliativas, né, nós temos 3 níveis, né, de medidas ou não medidas paliativas. Uma delas são as que a empresa ficou ainda de dar uma resposta e não estão garantidas. Outras são que a gente já conquistou e não ainda insuficiente, né? E uma minoria, podemos dizer assim, de algumas medidas que são bem minoritárias, eu diria, né? Nem sei dizer de cabeça aqui agora se tem, que resolvem, né, um dos problemas. Acho que nenhuma delas aconteceu ainda de fato. Então, vejam bem, nós temos medidas paliativas conquistadas em mesa insuficientes, e muitas medidas que sequer foram conquistadas em mesa, né? Por exemplo, o problema do transporte por desembarque, né? Isso é algo muito sensível aqui nas bases, na nossa base, né? Nas plataformas de Búzios. É longo tempo entre, né, um ônibus e outro. Isso acaba tendo um impacto muito grande, porque está destruindo, na verdade, um pedaço da folga daquele trabalhador, mas mais que isso, está destruindo também um pouco do seu descanso psíquico, né? Psicológico. Então, é um clima de desgaste. E isso, por exemplo, não avançamos em nada, né? A questão do almoço, tivemos uma medida paliativa, 30% da diária, que vai dar cerca de 30 e poucos reais. No aeroporto de Cabo Frio, você come muito pouco com isso, você não come nem 500 gramas. Isso não dá nem 500 gramas.
ou seja, você não consegue almoçar efetivamente, uma parte, na verdade, vai ter que gastar do bolso. A gente tem ainda o problema do camarada ter que sair 5 para voos que a contratada já fez o diagnóstico, já sabe que não vão poder ocorrer no dia seguinte a Petrobras, e esse trabalhador vai ter que fazer o deslocamento até Cabo Frio para chegar lá, ficar um tempo ainda esperando, depois ir para um hotel. Ou seja, muito desgastante, de uma forma desnecessária. Já era medida paliativa muito mais efetiva, e a Petrobras até agora não garantiu, por exemplo, a figura do síndico, pelo menos aqui, né, na base de Búzios, no aeroporto de Cabo Frio. Então, são muitas as demandas e, sem dúvida alguma, nós vamos ter que escalonar, né, a nossa mobilização. Não dá para a gente só contar com as mesas de negociação, pura e simplesmente. Nós vamos ter que demonstrar a insatisfação da categoria. Então, o que a gente já avançou nessa setorial, né, que vai ainda ocorrer uma reunião entre os sindicatos, mas nessa setorial a gente já apontou para questões muito importantes, como, por exemplo, uma data unificada, um jornal único dos 4 sindicatos envolvidos, né, para a gente poder se comunicar com a categoria, demonstrar força, demonstrar mobilização. Isso é importante, a categoria sentir das direções esse empenho, né, essa unidade, porque isso fortalece ela. E, só para ir concluindo, a gente teve uma reunião, nós da FNP, tenho certeza também que a FUP fez uma ótima reunião, mas nós da FNP fizemos uma ótima reunião com o atual presidente, né? Pelo menos essa primeira reunião foi muito boa, e ele se comprometeu a canais de diálogo, e é isso que nós exigir agora, na verdade, né? Que seja levado adiante esse canal, então, que sejam ouvidos os pleitos dos trabalhadores e a gente possa avançar para superar essa situação que é uma barbárie. Trabalhador nenhum merece passar por isso, né? Trabalhador nenhum tem que ser responsável por resolver os problemas logísticos da atividade do empregador, né? Isso cabe e compete ao empregador. Então, mesmo que, independente da gestão que tivesse, né, esse momento já estava chegando pela extensão do problema nesse tempo todo, e é melhor que ele esteja ocorrendo, que nós estejamos dando uma resposta agora, com uma gestão que até o momento, né, pelo menos se comprometeu em estar aberta aos trabalhadores, e nós vamos, sem dúvida, se utilizar desse canal, porque a situação já chegou ao intolerável. Não dá mais para tolerar isso. Nós vamos dar uma resposta unificada à altura. Valeu, brigadão aí, Matheus. Vamos fechar então essa rodada com a impressão, né, do Marcelo Lima, lá do Litoral Paulista, sobre as mobilizações, essa construção conjunta, o que está por vir, né, e com que expectativa que tem para a resolução desse problema, né, e junto aos canais possíveis aí de negociação e de pressão. Boa noite, Vitor, novamente, né? O que eu percebo é que a gente ainda está discutindo com o RH anterior, né? Quando o Jean Paul Prats assumiu, demorou 2 semanas para ele poder ser empossado ali na empresa. Assim como os diretores que foram indicados ainda não entraram, devem entrar semana que vem. Então a gente continua negociando com o mesmo RH desses últimos anos, que só respondia frente à mobilização da categoria, né? Como a gente tem uma grande mobilização por empatia também da questão da Fafem, eu acho que esse tem que ser o cerne, né? Os trabalhadores que não têm problemas de morar longe de aeroportos, onde embarcam, esses também têm que ter empatia com os demais, e tá todo mundo junto nessa empreitada aí para pressionar a Petrobras para um acordo coletivo, para um aditivo no acordo coletivo. Não dá para esperar ter o próximo ACT em setembro. Sei que julho já está aí para a gente estar vendo pautas, mas o momento é de empatia de todos, e nem todos usam o transporte de voos aí para longe, mas a realidade é que afeta todos. Se alguém está mal lado,
é ruim para todo mundo, mas principalmente a empatia de esses trabalhadores terem um amparo aí, porque quando a Petrobras tem que pagar os custos, a realidade é que ela vai pesar isso e vai resolver o mais breve possível essa questão do caos aéreo, né? Essa é a visão que eu tenho. O Matheus foi bem no que ele já comentou, que essa união que a gente está aqui dos sindicatos é o primeiro passo, né? Mas a união da categoria é o que vai dar forças para a Petrobras ceder, para a empresa ceder em relação ao que a gente precisa adicionar aí nas nossas pautas. É isso. Valeu, obrigado aí, Marcelo. Vamos registrar aqui participação do Zé UFBA, deve ser a Universidade Federal da Bahia, será esse UFBA? Ele comenta: a mitigação dos danos aos empregados são essenciais para que fatores humanos possam contribuir efetivamente para a segurança operacional. O Rafael Matos comenta: de imediato cobrar a empresa hora extra no Código 2010 e não no banco de horas de 2040. A companhia arcar com prejuízo do empregado com passagem aérea, verificar com o jurídico de alguma forma de ajuizar. O Bahia, diretor histórico aqui do NF, também da CNQ, né, agora, comenta: precisamos fazer com que a empresa entenda que o trabalhador também tem seus compromissos marcados no seu período de folga. Registrados aqui, então, mais comentários, podem continuar comentando aí também com a gente. Vamos fazer um intervalo e voltar para as considerações finais dos dirigentes sindicais que estão aqui com a gente nessa noite, discutindo o caos aéreo, o caos dos embarques. Vamos lá, intervalo mais rápido do universo. Vamos ver se você é bom em plataformês. Chave de galão significa o quê? Chave de galão é uma ordem que tem que ser cumprida, sem discussão. E agora, boca de ferro significa o quê? Boca de ferro é o sistema de comunicação interno da plataforma. Olha aí o Tonhão, nosso diretor aí do Departamento dos Aposentados, brilhando nos nossos rios também. A gente está cheio de atores, atrizes, pessoal aí dos diretores, funcionários do sindicato também se revelando nesses rios. Está sendo muito bacana essa experiência aí de produzir esse material. Vamos fazer então uma rodada final, pedir que os diretores sindicais aí façam brevemente suas considerações finais, né, apontando aí algum aspecto da conversa de hoje, algo que queiram destacar, algum recado que queiram passar para a diretoria, começando aí novamente pelo Sindipetro Espírito Santo com o camarada, o companheiro lá, Wallace Overney. Wallace, contigo para suas despedidas. Então, a grande questão é que os trabalhadores, os petroleiros e as petroleiras estão sofrendo com esse caos aéreo que a gente está vivenciando, não só no Espírito Santo, mas nas bases onde a gente tem plataformas da Petrobras. Então, assim, o que eu posso falar aqui é que, e como foi exaustivamente dito, é que a gente vai precisar de unidade para que a gente consiga resolver essas questões. Isso é muito importante. Então, a categoria ela tem que entender, ela tem que também estar muito preparada para ouvir a gente, para participar das assembleias, para que ela também possa dar ideias, propor ideias de como a gente pode mobilizar, o que fazer e como fazer. Porque a gente precisa resolver esses problemas. São questões de segurança sérias, graves, que não atingem somente a pessoa, o trabalhador, a trabalhadora que está embarcando, mas também envolve todos esses trabalhadores que estão nas plataformas. Então, assim, é uma situação muito complicada e muito difícil para esses trabalhadores. Como eu estava colocando aqui, para você ter ideia, quando você tem um trabalhador que tem o seu atraso de voo aqui em Vitória, aqui no Espírito Santo, se ele sai para almoçar, para depois ter que voltar, o único local que ele tem para almoçar é ali no aeroporto. E aí ele vai gastar 70, 80, às vezes até 90 reais para poder almoçar, e às vezes ele fica o dia todo ali para no final do dia o voo dele cancelado. Então, assim, é um momento de unidade, é um momento de unificação.
a gente vai precisar juntar todas as nossas forças, todos os sindicatos, para que a gente possa lutar. E eu tenho certeza que com a mobilização, nada a Petrobras deu de bom grado. Outra coisa que a gente também tem que ser dito aqui, nada a Petrobras deu de bom grado para a classe trabalhadora, para a classe petroleira. Tudo foi suor de conquista, foi suor das nossas lutas. Então isso é muito importante que a categoria entenda. A gente unificado, a gente é mais forte, e eu tenho certeza que assim a gente vai conseguir avançar em nossos pleitos. Valeu, muito obrigado mesmo, obrigadão, Wallace, mais uma vez reforçando o agradecimento pela sua disponibilidade aí, né, de participar do programa. Abraço também para o Valnísio Hoffman, que queria participar com a gente, teve esse contratempo aí, foi socorrido por você, obrigadão mesmo aí, mais uma vez por essa participação aqui. Vamos lá, Alexandre Vieira, suas considerações finais, suas despedidas aí, o que você amarra dessa conversa de hoje? Primeiro, responder aqui, né, eu vi aqui o comentário do FBA, né, essa questão do aeroporto ser privatizado, você vai ter alguma influência. A princípio não deve ter, né, aqui a gente teve a privatização tanto do aeroporto de Campos quanto aqui do aeroporto Farol de Santo Tomé, e em si não foi um empecilho para as operações, não é um gargalo, né, a privatização, né, desses aeroportos, né, e a gente sabe, né, tem toda a questão, né, se vale a pena privatizar, se não vale a pena, porque se antes funcionava bem, para que doar para a iniciativa privada, explorar e ganhar dinheiro, né? Essa é a questão que fica, mas a questão da operação em si, a princípio, né, pelos exemplos que a gente tem, não é impactada, né? E partindo aí para a consideração final, a gente tem que entender, né, que a gente está num governo de disputa, né? Então, o trabalhador que acha que vai ser fácil, não vai ser não, amigão. A gente tem que mostrar a nossa força, talvez mais ainda do que antes, para realmente embasar, porque a gente fala em custo, né? Aí a gente tem que botar e colocar para a balança da Petrobras. O que é o maior custo? É você pagar a passagem, pagar a hora extra, ou um dia daquela plataforma sem ter serviço? Ou um dia daquela plataforma se chegar ao limite de se parar, de se fechar algum poço? Então, é essa disputa e essa mobilização que a gente vai precisar da categoria, né? E a gente às vezes fala, agora vai ter mais mobilização. Não, a gente fez mobilizações fortíssimas, só que contra um governo que queria destruir e doar tudo para os seus amigos, né? Foi o caso da Fafem, né? Quem acha que a greve histórica, né, que a gente fez de maior adesão da história assim, recente dos petroleiros, que foi a greve da Fafem, sem dúvida, né, a greve que maior adesão a gente teve, sem trancar uma porta da Petrobras, sem embarrear nada, só no convencimento, só na conversa. Ela escancarou, né, o PPI, ela escancarou o absurdo, né, que é parar no país do agronegócio, né, as fábricas de fertilizantes. Então a gente foi vitorioso ali, sim. Conseguiu tudo que queria? Não, porque aqueles ali só queriam destruir. Mas para conseguir o que queremos, o que desejamos, vamos ter que nos mobilizar, estar sempre mobilizados, né? O petroleiro que acha, agora eu vou botar tudo no... porque, né, eu votei no Lula, ele indicou o Jean Paul Prates e agora eu vou botar tudo nas costas dele. Não, senhor, é uma disputa, né? Os espaços, né? É só você olhar a composição do Congresso, a composição do Senado, que vai te responder a pergunta se você precisa ou não. O chão de fábrica está mais do que nunca mobilizado, dentro e fora da empresa, e vamos ver se mais para frente a gente consegue convencer o povo que não é só o Lula que precisa colocar lá, tem que colocar um Congresso também de trabalhadores para trabalhadores, né? Senão eles vão continuar lá fazendo leis que só prejudicam, só tiram do trabalhador e da trabalhadora, né, o sossego e o bem-estar. Valeu, obrigadão, Alexandre, mais uma vez com a gente aí, né? Quase sempre está aqui com a gente no estúdio, né? Me deixou solitário aqui hoje, né? Quase sempre está aqui, mas participou online aí, rolou tudo bem.
Muito bom. Vamos para o Matheus Ribeiro, dar as suas despedidas aí, suas considerações finais. Matheus, o que você amarra para a gente desse assunto, dessa conversa de hoje? Primeiro, novamente, então, agradecer aí pelo convite. Obrigado aí, camaradas aí do NF. Obrigado a todo mundo que ficou com a gente aí durante essa hora. Vou continuar aí por onde o Alexandre parou, né? Eu acho que é importante a gente valorizar a importância da mobilização, né? E é diante dessa situação que nós estamos chegando agora. Nós vamos ter que fazer mobilizações unitárias, né, para se enfrentar, né, com o problema do caos aéreo e melhorar um pouco a vida do trabalhador, porque está numa situação intolerável. A gente tem assistido no nosso país recentemente, até do ponto de vista do lado do adversário, né, do inimigo, inclusive nós podemos dizer nesse caso, que é a ultradireita, a importância que as mobilizações tiveram para eles, inclusive. Né? Eles conseguiram disputar espaço na sociedade a partir também de estar engajado, se mobilizar, e não pode ser que a gente, operário, trabalhador, né, abra mão da nossa vocação histórica, podemos dizer assim, de lutar pelos nossos direitos. A gente tem que lembrar que aqui nesse país, quem derrotou a ditadura militar foi a classe trabalhadora, com suas greves, com suas mobilizações, né? E nós vamos ter que retomar o caminho da mobilização e da luta, não podemos deixar em nenhum flanco que seja, né, seja a defesa da Petrobras, seja os nossos direitos mais prementes, como é o caso agora, seja a defesa da democracia contra o fascismo e a ditadura, nós não podemos abrir mão do cenário e da arena que sempre foi onde a gente pôde disputar as nossas vitórias, que são as mobilizações, são as paralisações, as conversas com os trabalhadores, as setoriais, os atrasos, né? E nós não vamos fugir a essa nossa vocação, a nossa tradição, né, de luta agora nesse momento, que a vida dos trabalhadores petroleiros embarcados está tão caótica, está tão prejudicada, né, pelo caos aéreo, pela crise aérea e pela total falta, né, de responsabilidade e gestão da Petrobras querendo empurrar esse tipo de coisa ao trabalhador, né? Então, é isso que a gente indica na mobilização unitária. Nós vamos estar chamando a categoria nos próximos dias aí também, conversando com ela nos aeroportos, e a gente espera, né, contar com o retorno dessa chamada, né, e o fortalecimento de uma luta unitária nossa aí rumo à vitória. É isso, pessoal. Obrigado. Valeu, brigadão aí, Matheus Ribeiro. Abração para todo mundo aí do Sindipetro RJ, também para essa base. O Sindipetro RJ é um dos mais históricos, né, entre os mais históricos Sindipetros aí da categoria petroleira. Então, um abração muito afetuoso aí para todo mundo dessa base importantíssima do país, né? E vamos fechando, então, essas despedidas com o Marcelo Lima, do Sindipetro Litoral Paulista. Suas considerações finais, Marcelo. Vou iniciar falando sobre a questão, se hoje fosse resolvido, ainda assim o pessoal já teria tido um grande prejuízo, né? Então é importante que o pessoal também procure o jurídico de cada sindicato para se preparar a documentação para reaver tudo que perdeu nessas remarcações de voos, enfim, né? E para finalizar a questão, é importante que cada um que esteja assistindo comece a conversar na base, comece a conversar com seus pares para fomentar essa união que está tendo aqui na categoria. Para a empresa perceber isso, ela ver esse sentimento de revolta que a gente precisa ter para corrigir esse dano que a gente está tendo aí, de diversas formas aí, como a gente comentou. Como falaram aí, podia demorar umas 7 horas aqui, a gente ia estar pontuando problemas que foi a situação desde o começo da pandemia, que se agravou demais, né? E agradecer o convite, agradecer o pessoal que está assistindo a gente. Obrigado aí, gente.
Valeu, brigadão, Marcelo, abração para todo mundo aí também do LP, né? Um abraço afetuoso aí para a base, para a diretoria, os funcionários aí do sindicato. Senhores, muito obrigado mesmo pela participação de vocês aqui. Eu acho que foi uma conversa muito bacana, né? De certa forma histórica também, né? Tanto quanto a setorial, tanto quanto as reuniões que vocês já têm mantido, não é? Colocando os interesses da categoria em primeiro lugar, superando ali eventuais diferenças que a gente sabe que são típicas e até saudáveis dos movimentos sociais, sindicais, estudantis, não é? Muito bacana. Eu já estou na estrada também de sindicato já há algum tempo, né? Então quando a gente vê uma conversa como essa, madura, avançada, né? É bastante bacana, chega até a ser emocionante, né? Ver uma conversa como essa acontecer. Então muito obrigado mesmo a todos vocês que se disponibilizaram aqui a participar dessa conversa com a gente. Abração. Vamos fechando aqui, né? Agora fica só comigo aqui, estou solitário hoje no estúdio, né? O diretor aqui me abandonou, não tem ninguém aqui, então vamos fechando só com a nossa saideira, a dica cultural, e a dica para a gente encerrar o programa é o livro Como Enfrentar um Ditador, da jornalista Maria Ressa, que é Prêmio Nobel da Paz de 2021, é uma jornalista filipina que enfrentou uma autocracia local, né, do Rodrigo Duterte, que já era ali um embrião do que viria a acontecer depois com Trump, com Brexit, com Bolsonaro aqui no Brasil, que a grande utilização das redes sociais, né, para a disseminação de fake news, toda aquela manipulação que a gente começou a ver, e o quanto, o livro vai mostrando também o quanto que essas plataformas lucram com essa indústria de ódio e como que elas permitiram também, por interesses financeiros, que isso se disseminasse, né? Então é um livro bastante bacana para fazer esse diagnóstico do crescimento da extrema-direita e de como que a imprensa, o jornalismo, a comunicação comprometida realmente com a democracia teve um papel importante na resistência. Ela é uma dessas resistentes, né? A gente tem algumas aqui no Brasil também, não por acaso o prefácio é da Patrícia Campos Melo, né, que resistiu bastante ao período Bolsonaro e continua enfrentando o bolsonarismo até hoje. Enfim, essa é a dica: Como Enfrentar um Ditador, a luta pelo nosso futuro, da Maria Ressa. Pessoal, abração, agradecendo a todo mundo da técnica aqui, o Jefinho, o Júlio, o David, não Davi, eu falei errado lá na semana passada, a Luciana Fonseca, a Juliana Maciel também na produção, todo mundo da comunicação. Até a próxima, agradecendo também, claro, você que acompanhou, espalha a palavra, divulga o link, divulga a nossa playlist, todos os programas estão lá disponíveis para você rever, para espalhar, para divulgar, enfim, ajuda a gente a manter essa interação cada vez mais viva a cada semana. Abração, até a próxima.